Saudações, turma! Nessa videoaula, a gente vai dar continuidade ao planejamento do prazo. Bem, agora a gente vai começar a inserir as atividades no nosso projeto. Uma organização que fica muito bacana é utilizarmos a nossa EAP como referência para a gente inserir as atividades. Isso não é obrigatório, tá, pessoal? É uma questão de estratégia que o gerente vai adotar de acordo com a preferência dele. Tá? Mas fica uma organização bem bacana. O que eu quero dizer? Ao inserirmos as tarefas, nós agruparmos ela conforme a nossa EAP. Então vamos lá. Então, inicialmente a gente criaria aqui esses grupos, né? Então colocaria aqui, ó, projetos, certo? Nós teríamos aqui fase 1, fase 2. Perfeito. Bem, e aí, dentro desses níveis aqui, ó, por exemplo, fase 1 nós teremos ó, fabricação, implantação e treinamento. Então vamos inserir aqui, nós vamos ter aqui ó, fabricação, inserir aqui mais um. Implantação e treinamento. Por enquanto, note que eu não estou ainda criando subníveis, né? Como é que eu vou fazer os subníveis? Eu seleciono aqui os itens e pressiono o botão aqui para recuar à direita. Olha lá, ó, tá vendo? Virou um subnível agora. Aqui em fase 2, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui, ó, fabricação, implantação e treinamento. Bem, aí aqui eu vou criar aqui o mandar recuar. Ótimo, tá vendo? Então, o fase 1, o item fase 1, ele fica sendo um pacote, né? E dentro desse pacote eu tenho esses outros itens aqui. Dentro de fabricação, a gente pode subdividir, né? Inclusive é o ideal, né? Que nós façamos uma subdivisão na parte de análise, pelo menos, né? Nessas duas partes, nessas duas fases, de análise e desenvolvimento. Vou criar aqui dois filhos aqui para esse item, né? E aqui entraria a mesma coisa. Então, ó, análise e desenvolvimento para a fase 2. Bem, e aqui na parte de gestão de projetos, é um pacote também, eu vou criar aqui inicialmente alguns itens, tá? Apenas para exemplificarmos, né? Mas a gente precisaria pensar melhor em que atividades entrariam aqui nessa fase nesse pacote de gestão de projetos, tá? Mas no geral vão ser as atividades ligadas ao gerenciamento, né? Ou seja, o tempo que o gerente ele dedica ali para acompanhar o projeto, para planejar o projeto, né? Eu posso até colocar aqui também planejamento. E aí, isso pode ser colocado no cronograma em atividades macro, né? Como é o que eu estou fazendo aqui, né? Ou seja, você vai colocar ali, por exemplo, planejamento. No geral, o gerente ele planeja do início ao fim, aí você coloca lá um percentual para esse planejamento. Acompanhamento também, no geral, ocorre ali do início ao fim, aí você coloca lá um percentual de horas dele que ele vai dedicar a acompanhamento. Não necessariamente, é claro que ele vai utilizar só aquele quantitativo de horas, é só para ter uma visão macro, né, da atividade desempenhada pelo gerente de projetos. Pode-se colocar ali também as reuniões, né, etc. Entendido, pessoal? Ou pode-se fazer um planejamento detalhado, né, e você especifica ali cada atividade que ele está desempenhando, hora a hora, o que ele está consumindo daquela atividade. Certo? Feito isso,
atividades que certamente têm que ser detalhadas são os pacotes, né, que nós vamos construir o produto do projeto, que no caso aqui é um sistema. Essas a gente tem que realmente quebrar ela ali em várias atividades pequenas, tá? Por quê? Quando a gente quebra em atividades menores, você consegue monitorar melhor o projeto. Se uma atividade de 20 horas, por exemplo, ela atrasa, eu já consigo rapidamente identificar aquele atraso e já atuar em cima. Agora, se eu defino uma atividade com 200 horas, provavelmente eu vou demorar demais para perceber que ela está atrasada. E aí acaba que esse monitoramento e essa ação preventiva, né, para evitar um problema de atraso grande no projeto, ele acaba sendo ineficaz. Entendido? Então, por isso que é importante nós criarmos ali várias atividades que divididas em pacotes menores para poder conseguirmos gerenciar com eficiência. Então, por exemplo, no caso de análise, o que nós vamos fazer? A gente vai voltar aqui na planilha de custo, que nós já fizemos esse trabalho de separar as atividades, né, por funcionalidade do projeto. E, não sei se vocês lembram, a ideia aqui de dividir em fase 1 e fase 2, né, do projeto de processos jurídicos, é de quebrar em primeira entrega cadastros e segunda entrega demais funcionalidades, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui todas as atividades de cadastro, por exemplo, temos aqui ó, cadastro de processos. Vamos jogar aqui tanto para análise, né, cadastro de partes interessadas, quanto para o desenvolvimento. Ok? Então, esse trabalho que eu estou fazendo aqui agora. Aqui, ó. Vou até recuando aqui, ele já entender ó, que a análise, na verdade, é um subgrupo, né? Seria aqui mais aqui. Deixa eu inserir. Opciona. Vendo? Aí fica mais fácil, né? Um atalho aí. Então aqui, ó, colocamos esses 3 cadastros. Cadastro de audiência, cadastro de custas, relatório, cadastro para pagar, cadastro para receber, demonstrativo, rotina, cadastro de acesso aos usuários. Ok. Temos aí os cadastros, certo? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou jogar esse cara aqui em cima, porque eu entendo que o usuário é uma das primeiras etapas do projeto, né? Na verdade, a gente pode definir isso como predecessão, mas de qualquer forma, é interessante jogar ali em cima, fica melhor organizado. Beleza, então aqui nós já temos a fase de análise. Eu posso fazer aqui agora, por desenvolvimento, ó, seria aqui, e vou copiar isso aqui. Certo? E aí, só recuar. Aí. Bom, agora nós temos ó, as atividades de análise, as atividades de desenvolvimento, já tudo separadinho. Implantação e treinamento, na verdade, está faltando aqui testes, né? A gente esqueceu de testes. Aí, nesse caso de implantação, testes, implantação e treinamento, a gente pode fazer como atividade macro mesmo. Testes, certo? Inserir testes aqui. Eita. Testes.
Beleza? Bem, aqui para a fase 2 a mesma coisa. Seria aqui. Nesse caso aqui, a gente vai colocar as atividades que não são cadastros, né? Então, aqui, ó, relatório de processos, relatório de custas, relatório de contas a pagar, relatório de contas a receber, rotina de envio para os tribunais, extrativo de imposto de renda, ok. E acabou, né? Bem, vou apagar aqui agora. Vou recuar isso aqui. Eita. Agora isso aqui eu posso apagar. Aqui em desenvolvimento eu vou inserir aqui. Copio aqui as funcionalidades e vou jogar aqui dentro de desenvolvimento. É só recuar. Então, para colocar as atividades no cronograma foi rápido, né? Agora a parte, digamos assim, que é a mais importante, definir as predecessoras, né? Ou a sequência lógica para se desenvolver isso, certo? Para executar essas atividades. Essa é a parte mais crítica. Outra parte crítica também é a alocação dos recursos e as definições aí de tempo, né, para cada atividade dessa. O que eu vou fazer aqui agora? Como são muitas atividades, e aí demanda um tempo razoável, criar essas predecessoras, alocar esses recursos e definir o tempo, eu vou fazer para algumas apenas, tá? Para vocês verem como que a gente faz. E aí vou finalizar a videoaula sem planejar todo o cronograma, tá certo? Porque assim a gente não vai estender a videoaula por muito tempo. E aí, mas vocês, uma vez identificando aqui como fazer, vocês podem proceder aí no cronograma de vocês com todas as atividades, porque é só seguir o mesmo formato. Então, nesse caso aqui, para essa videoaula de hoje, a gente vai apenas definir as predecessoras. E para a próxima aula, a gente vai dar sequência alocando os recursos e o tempo de cada atividade. Entendido? Bem, então vamos lá. Primeira coisa, as atividades grupo, né, digamos assim, as que são os pacotes da EAP, a gente não precisa mexer nelas, elas são só pacotes, tá? A gente define predecessores apenas para as atividades que vão de fato ser executadas. Então, aqui no caso aqui, ó, vamos entender que cadastro de usuário, né, cadastro e acesso de usuário, é a primeira coisa que o analista vai pensar ali no projeto, tá? E após isso, ele já poderia começar a pensar nas demais, tá? E aí vamos criar aqui as predecessoras de uma forma lógica. Então, por exemplo, a gente pode pensar aqui que uma sequência lógica seria, tá, que antes de pensar em processos, eu tenho que já ter pensado em usuários. Então, eu vou colocar aqui. Como usuários, o ID dela é 7, ó, se vocês observarem aqui o número 7, então a gente coloca aqui, ó, 7. E aí, ó, notaram que aqui, ao definir a predecessão, o gráfico gigante automaticamente empurrou essa atividade para frente, né? E criou uma linhazinha aqui, ó, estabelecendo esse link da predecessão de uma com a outra, tá? Bem, então, aqui nessa coluna predecessora, basta eu colocar aqui o número, né, que eu defino uma predecessão para uma atividade, certo? É importante salientar que uma atividade ela pode ter mais de uma predecessora. Bem, outra forma de definir uma predecessora
é você selecionar duas atividades. Ó. Eu posso, por exemplo, selecionar o 9, selecionar a atividade 8, e aí eu vou aqui nessa barra de botões, eu vou selecionar aqui esse botão do link. Ó, olha lá. Quando eu cliquei no botão, automaticamente ele já definiu a predecessão aqui. Então, a atividade 8, 9, melhor dizendo, passou a ter como predecessora a atividade 8. Vamos, então, seguir aqui essa lógica que todos os itens associados a processos, eles têm como predecessora o cadastro de processos. Então, tribunais também seria 8, audiências também seria 8, custas também seria 8. Contas a pagar e contas a receber, vamos dizer que é o mesmo usuário, que é o 7. Ok? Olha só que interessante. Aqui o gráfico de Gantt, ó, ele começa aqui a definir uma sequência de uma forma que agora nós começamos a visualizar um caminho crítico. Ó. O que está marcado de vermelho é o que a gente chama de caminho crítico. Tá? E o que está em azul é o caminho não crítico. Falando de uma forma bem resumida, o que é o caminho crítico? O caminho crítico é, ao definir as predecessoras, né, a gente possivelmente vai ter ali 2 ou 3, às vezes mais caminhos no cronograma, tá? De sequência de atividades. O crítico é aquele, dentre esses 2, 3 ou mais, o que, se houver qualquer atraso em uma atividade que seja, todas as atividades a seguir serão impactadas no prazo. Tá? E esse é o caminho crítico. É o caminho que não tem folga entre as atividades. Certo? Bem, para o desenvolvimento, a gente pode fazer uma sequência mais ou menos próxima, tá? De predecessores. Vamos definir aqui, então, que se o cadastro de acesso de usuários, né, ele é a primeira coisa que tem que ser feita, então ele tem que estar concluído, então ele tem que iniciar somente após todo esse pacote de análise ter terminado. Então, para isso, a gente pode definir como predecessora dele o 6, que é o pacote de análise. Ó. Vamos ver? Então, vou colocar aqui, ó. 6, olha lá. Ó. Então, automaticamente, quando eu definir o item 6, que é um pacote, né, que é o pacote de análise, ele já empurrou esse cadastro lá para frente, ou seja, após a conclusão de todas as atividades da análise. Bem, e aí vamos dizer aqui que processo pode ser feito após esse cadastro, né? 17. Esses outros itens aqui também podem ser feitos após o item 17, então vamos colocar aqui 17, 17, né? Porque são os itens associados ao cadastro de processo. Aqui também 17 e esse aqui também 16. Quando você pagar e quando receber. Por que é importante termos esse tipo de cenário? Porque, por exemplo, uma vez que eu tenho identificado aqui essas atividades, ó, eu sei que algumas delas eu posso trabalhar em paralelo, ou seja, eu posso colocar mais de um programador desenvolvendo essas funcionalidades. Entendido? Fazer um salvamento parcial. Pessoal, então, eu vou encerrar por aqui essa videoaula. Tá? O objetivo era mostrar para vocês como definir as predecessoras, né, como criar as atividades no cronograma e para a próxima aula nós vamos trabalhar a questão da alocação de recursos, né, para essas atividades e definir ali o tempo de duração das atividades. E aí vocês vão ver que o cronograma, o especial gráfico de Gantt, ele vai sofrendo mudanças consideráveis ali no comportamento dele. Bem, quando formos iniciar a próxima aula, vocês vão notar que eu já vou trazer isso aqui já totalmente preenchido, tá? E aí já definidas todas as predecessoras para que a gente possa dar sequência na próxima atividade. Bem, eu espero que vocês tenham entendido como
definir as atividades e estabelecer as predecessoras. Mas, caso não tenham entendido, temos lá a sala virtual, temos a aula síncrona, tá? Que são momentos que vocês podem sanar as suas dúvidas. Certo? Desejo uma boa semana de estudos e até a próxima.